Vamos falar hoje sobre polimorfismo, que vai ser a porta de entrada para a gente falar sobre heranças e interfaces. Vamos primeiro entender o que é o polimorfismo. Polimorfismo é a habilidade de tratar coisas diferentes da mesma forma. Poli vem de muitos e morfismo vem de formas. Então você tem muitas formas, muitos objetos, muitas entidades diferentes que são tratadas da mesma forma. Em linguagens interpretadas, por exemplo, Python e o JavaScript, a gente tem o que nós chamamos de duck typing. Nós não temos uma verificação de tipo, normalmente, porque a linguagem ela é dinamicamente interpretada. O método ele avalia o objeto que chega na hora que o objeto chega, tá certo? E a ideia do duck typing é: se algo anda como pato, nada como pato e grasna como pato, não importa o que esse algo é. Para o meu código, eu posso lidar com essa coisa como se fosse um pato. Tudo bem? Qual é a desvantagem desse tipo de programação? Quando você está programando em Python ou em Node.js, tá certo? Você não tem um controle sobre os tipos que são passados para a função. Qualquer tipo pode ser passado para a função. Às vezes vai funcionar, às vezes não. E você não tem uma garantia que os objetos passados têm todos os métodos e comportamentos que são esperados. Então, vamos ver esse exemplo aqui para a gente entender melhor o que é que eu estou dizendo. Então, primeiro, você tem aqui um método brincar que recebe um objeto. Por padrão, em linguagens interpretadas, você tem que qualquer objeto pode ser passado para qualquer função, porque não existe uma verificação estrita de tipos que normalmente o compilador que faz. Então você tem que qualquer coisa pode ser esse brinquedo. Como é que eu sei se o ursinho pode ser um brinquedo, se o mordedor pode ser um brinquedo, se uma chinela pode ser um brinquedo? Eu só poderia saber de fato se eu abrisse a função, verificasse o que a função é, entendesse toda ela para saber o que é exigido de um objeto para que ele seja tratado como um brinquedo. Na minha função, eu estou dizendo que um brinquedo precisa ter um método apertar, um brinquedo precisa ter um método jogar no chão. Esse método aqui ele não vai ser atribuído, eu não sei se ele precisa de um tipo de retorno. Ele também precisa ser convertível em string. Então, analisando aqui, ele está dizendo isso. Esse objeto precisa ter um método apertar, precisa ter um jogar no chão e precisa ser conversível em string. Eu poderia ter que um método ia retornar um inteiro e um método tinha que... Poderia ser qualquer coisa para esse objeto. Sabendo disso, eu poderia criar um ursinho que tivesse essas três coisas: apertar, jogar no chão e converter para texto. Eu poderia ter um mordedor que também tem essas três coisas: apertar, jogar no chão e converter para texto. E eu poderia ter a chinela velha, que tem essas três coisas: apertar, jogar no chão e converter para texto. Chinela poderia também ter muitas outras coisas, como por exemplo, andar. Minha chinela serve para andar, andando de chinelo. O que é importante para mim aqui? Que se eu quero que esses três objetos funcionem no método brincar, os três têm que implementar tudo o que o brincar espera deles. Então, eu posso criar aqui uma lista com um ursinho, um mordedor e uma chinela, que são objetos sem conexão, né? Ou seja, minha lista aqui poderia ser uma lista de qualquer coisa, e para cada um dos meus brinquedos eu vou brincar com o brinquedo. Tá aqui, ó. Estou brincando com o ursinho. Primeiro eu aperto o ursinho é macio. Depois eu jogo no chão, o ursinho quica, eu dou um print no ursinho, aparece o ursinho de pelúcia. Qual é a desvantagem de uma estrutura como essa, típica de linguagens interpretadas? Quando eu quero criar um objeto e passar para um método ou para uma classe que eu não conheço, eu não consigo, porque eu não sei, a não ser que eu analise minuciosamente a classe, o método, eu não sei o que é que de fato o meu objeto precisa ter para funcionar dentro dessa classe, desse método. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar de alguma técnica ou alguma estrutura que defina quais as regras, ou como a gente diz, qual contrato que uma classe ou um objeto deve seguir para ser tratado como um brinquedo.
Mesmo nas linguagens que têm pouco ou não têm suporte à orientação a objetos, como por exemplo Go ou Rust, a ideia de ter interfaces, traits ou contratos é algo presente em praticamente todas as linguagens, inclusive as que não têm todo o suporte de orientação a objeto. E qual é a ideia aqui? Eu preciso definir com clareza o que é que o meu objeto precisa ter para ser tratado como um brinquedo. Em Python, a gente faria da seguinte forma: eu preciso importar de ABC, Abstract Class, eu quero from ABC, importe ABC e Abstract Method. O que é que eu estou dizendo assim? Desse módulo ABC, que é o módulo base para definir classes abstratas, eu quero poder dizer que uma classe é abstrata, ou seja, ela não pode ser criada, ela só serve como modelo, e eu posso querer, eu tenho uma forma agora de dizer que um determinado método não tem implementação, ele é só um modelo. Lembrando, o que é que a gente quer? Uma forma de definir qual é o modelo ou o contrato ou a interface que um objeto precisa ter para poder ser tratado como um brinquedo. Então, a partir de agora, a gente consegue fazer isso. Ó. O meu brinquedo, e aí eu vou usar aqui, ó, o meu brinquedo é uma classe abstrata, é um ABC, Abstract Class. E o meu brinquedo vai ter os seguintes métodos: o método apertar e o método jogar no chão. Esses métodos não vão ter implementação. Tá vendo aqui o pass? Então, eu estou dizendo, esses métodos são métodos abstratos. Eles não têm implementação. Então, o que é que isso daqui tudo está dizendo? Número 1, eu não consigo criar um brinquedo a partir da classe brinquedo. Brinquedo. Não posso fazer isso porque essa classe não é uma classe concreta. O contrário de abstrato é uma classe concreta. Ursinho é uma classe concreta. Ursinho é concreta, ou seja, eu posso fazer ursinho, eu posso instanciar um objeto da classe ursinho. Deixa eu fazer isso aqui depois da classe. Pronto, eu posso instanciar um objeto da classe ursinho. Mas brinquedo não é uma classe concreta, eu não posso criar um objeto a partir do brinquedo. Mas eu posso usar esse modelo que eu criei como uma regra, um contrato, onde qualquer um que queira se comportar como um brinquedo tem que seguir essas regras. Tem que ter o apertar, que não recebe nada e não retorna nada, e tem que ter o jogar no chão, que não recebe nada e não retorna nada. A partir de agora, eu posso dizer, olha, qualquer coisa que chegar aqui, que se comportar como um brinquedo, ou seja, que tenha apertar e jogar no chão, eu posso mandar para o método brincar. A partir de agora, quando alguém pega esse código e diz, opa, brincar só recebe elementos do tipo brinquedo, então eu tenho que passar alguém que implementa essas duas classes. A partir de agora, eu poderia fazer o seguinte: o meu ursinho, ele vai agora implementar o contrato de ser brinquedo. Então, ele tem que ter apertar e tem que ter jogar no chão. E os métodos que ele deve implementar tem que seguir exatamente o protótipo aqui. Não recebe nada e não retorna nada. Se o meu ursinho, por exemplo, retornar um true, seria desse tipo. Retorna um booleano. Não serve, porque o apertar obrigatoriamente... Perdão, escrevi no canto errado. O apertar, para ele ser considerado um brinquedo, tem que não receber nada e não retornar nada. Então, isso daqui não pode existir. A partir de agora, ursinho pode ser considerado um brinquedo. Eu vou também colocar aqui o mordedor vai ser considerado um brinquedo e ele aceita ser brinquedo porque ele tem os dois métodos. Mas se eu disser que a chinela não dá para apertar, tudo bem se for só assim.
Mas se eu quiser dizer que a chinela obedece o contrato de ser brinquedo, então ele não vai aceitar, certo? Se eu tentar colocar que isso daqui é uma lista de brinquedo, ele vai dizer que chinela não é um brinquedo porque chinela carece do método apertar. O método apertar não está implementado. Então, eu não posso tratar uma chinela como um brinquedo. A partir do momento que eu crio o contrato, e a gente chama isso daqui como interface, eu obrigo que todos os que querem ser utilizados como brinquedos implementem todas as regras do que a interface pede. Vamos ver aqui como é que essas estruturas elas se convertem para outras linguagens. Então, vou pegar aqui primeiro o mesmo código, só que em JavaScript. Então, o que é que a gente tem aqui? Não precisei de nenhum import, porque a ideia de classes e interfaces já é padrão da linguagem. E para criar uma classe abstrata, ele utilizou aqui o termo Abstract Class Brinquedo, ao invés de dizer que é um ABC, um Abstract Class equivalente Python. Cada um dos métodos abstratos que eu tive que criar aqui eu disse que o método é abstract, ele já usa uma palavra reservada para fazer isso e o método não retorna nada. Aqui ele já coloca o ponto e vírgula no final para dizer que o método acabou. É um método abstrato que não retorna nada, um método sem implementação. Aqui eu não preciso usar o self, já é padrão da linguagem. E aqui o toString opcional para dizer que existe um método toString, tá? O resto funciona tudo igual. Aqui a nossa função que recebe um brinquedo tem inclusive a mesma forma de ser escrita. A diferença é que eu tenho um function ao invés de um def e aqui um console.log ao invés de um print. A implementação dos métodos também foi muito parecida. A diferença é que no Python, para dizer que uma classe, né, implementa aquela nossa interface, eu coloquei aqui entre parênteses. Aqui no TypeScript eu utilizaria o método, a palavra-chave extends, tá certo? Aqui a mesma coisa, os métodos. Finalzinho nós teríamos, ficou faltando só o método aqui, né? Def, qual foi o apertar? Aqui eu criei uma lista de brinquedos, aqui da mesma forma também uma lista de brinquedos. No TypeScript a gente usa o new e aqui um for para brincar com os brinquedos. Bora comparar isso daqui com Java. Java é bem parecido com o TypeScript, ó. A gente tem uma classe abstrata, aqui a gente tem os métodos abstratos, aqui a gente precisa ainda explicitar que são públicos, mas aqui é a mesma coisa. Ao invés de colocar o void no finalzinho, como era lá no TypeScript, a gente coloca ele no comecinho, public abstract void, mas a estrutura é a mesma. Inclusive a forma de dizer que o meu é a mesma palavra-chave aqui, extends, para dizer que ela implementa essa classe brinquedo. Para dizer que o mordedor implementa essa classe brinquedo. Para dizer que a chinela implementa essa classe brinquedo. E aí eu consigo, no método principal, criar uma lista de brinquedos. Está aqui a minha listinha de brinquedos. Eu tenho aqui o meu método brincar, que recebe um brinquedo. Observe que o brinquedo agora ele não é mais um objeto, mas ele é uma regra que define um contrato. E todos esses objetos, todas essas classes, ursinho, mordedor e chinela, são brinquedos porque cumprem o contrato. E aí a gente tem um comportamento polimórfico. Eu posso tratar todos esses objetos diferentes da mesma forma, porque eu olho para os objetos através do contrato. Essa forma de definir as coisas, ela é uma forma mais generalista. Eu digo que algo não pode ser implementado, por isso é abstrato, e cada um desses métodos não foi implementado, é abstrato. Nesse caso específico, em que eu tenho apenas o contrato, não existem atributos e não existem implementações, as outras linguagens dão um termo ainda mais específico. Essas coisas que são todas compostas apenas de métodos abstratos e nada disso tem implementação,
a gente não chama de classe abstrata, a gente chama de interface, aquele termozinho que a gente chama no começo. Então, uma interface é uma regra de métodos que precisam ser implementados. E todos os métodos são obrigatoriamente abstratos, todos os métodos são sem corpo. Eu não tenho atributos na nossa interface. É um contrato de métodos a serem definidos. E a diferença nas outras linguagens é que ao invés de utilizar o extends, a gente usa o implements. Eu digo que esses métodos implementam a interface. Funciona da mesma forma. Agora, eles assumiram o contrato de se comportarem como brinquedos, porque eles têm os métodos que são pedidos para que eles sejam tratados como brinquedos, e então eu posso lidar com todos eles sendo diferentes como se fossem brinquedos. Então, lembrando, uma classe abstrata é o termo geral para uma classe que não pode ser implementada, e um método abstrato é um método que não tem corpo de implementação. Quando eu obrigo que todos os métodos sejam abstratos, eu acabo criando o que a gente chama de interface. Interface. E aí, os elementos que querem cumprir a interface utilizam o implements. É até a mesma forma de escrever tanto em TypeScript, implements, quanto em Java. Várias linguagens não têm essa diferença. Então, por exemplo, no Python e do C++, você só tem classes abstratas. Se você quer criar uma interface, no fundo você está criando uma classe que não tem corpo, ou seja, é abstrata, e que todos os métodos também são abstratos. C++ também é da mesma forma. Vamos flexibilizar essa classe brinquedo que só tem métodos abstratos. Então, primeiro, para dar um corpinho para a situação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um método init que guarda o nome de um ursinho. Vamos fazer o seguinte. Para o meu método init, eu vou dizer que self.nome recebe ursinho de pelúcia. A mesma coisa eu vou fazer aqui no meu mordedor. Def init, o nome desse brinquedo vai ser mordedor para bebê. E na minha chinela, vou fazer o seguinte, def init, o nome vai ser chinela velha. Você já percebeu que se na hora de brincar você quisesse obter esse nome, eu quero, por exemplo, pegar brinquedo.nome. Você não pode fazer isso porque no teu contrato brinquedo você não tem esse nome. A alternativa sua seria, ok, vou forçar que todos eles implementem um método abstrato chamado getNome. A partir de agora, todo mundo que quiser ser um brinquedo vai precisar implementar um método chamado getNome para que eu possa utilizar brinquedo.getNome. Esse é o funcionamento objetivo do interface, definir tudo que você precisa para utilizar. A partir de agora, todos os teus outros métodos vão ter que implementar o getNome. O mordedor vai ter que implementar o getNome e a chinela vai ter que implementar o getNome. Está aqui getNome na chinela. Pronto, você consegue voltar a brincar de novo. Python. Pronto, tá ótimo aqui. Uma outra alternativa seria, vamos flexibilizar esse método, vamos flexibilizar essa classe. Ao invés de eu fazer isso, eu quero permitir que o brinquedo, todos os brinquedos, tenham um nome. Então, eu vou colocar aqui que para criar um brinquedo, eu preciso de um nome. Olha que interessante. Agora, brinquedo já tem um construtor e esse construtor guarda o nome do brinquedo na variável nome. Se esse construtor for vazio, eu vou fazer o seguinte, nome, brinquedo.nome.
Agora, perceba que o brinquedo tem um atributo nome, ó. Tudo bem? Então, em brinquedo.nome, eu coloquei um ursinho de pelúcia. Primeiro vamos ver aqui. O ursinho é um brinquedo. Se ele é um brinquedo, ele tem um atributo nome, porque brinquedo tem um atributo nome. No processo de herança, a construção sempre começa das camadas mais internas. Então, antes de eu ter um ursinho, eu tenho um brinquedo. Antes do ursinho ser criado, o brinquedo é criado. E a mesma coisa vale para os outros. Antes de ser mordedor, ele é brinquedo. Antes de ser chinelo, ele é brinquedo. Então, eu poderia vir aqui para qualquer um deles e imprimir apenas print brinquedo.nome, porque todos os meus brinquedos têm nomes. Ursinho de pelúcia, mordedor de bebê, chinela velha. Vamos enxergar como é que funciona essa montagem. Internamente, eu tenho o brinquedo. E o brinquedo tem o nome. Na camada de fora é que você vai ter os outros elementos. Você vai ter a chinela, você vai ter o ursinho e os atributos próprios desses outros. Mas é a camada interna que tem o brinquedo e que tem o nome. Então, outra coisa que a gente consegue fazer é... Ok, como é que eu acesso esse construtor? Tá vendo que o brinquedo aceita ser iniciado com o nome? A gente consegue fazer isso através da seguinte construção. Se eu digo um super, eu estou chamando o elemento de dentro, ou em outras palavras, eu posso dizer que eu estou chamando o elemento de cima, né? O pai. O super, ou seja, o pai, o brinquedo, tem um método init. E esse método init recebe o nome do brinquedo. Então, eu poderia dizer que é um mordedor. Ao invés de fazer assim, esperar a inicialização implícita e depois sobrescrever o nome, eu já posso mandar o dado diretamente para o pai através do super. Mesma coisa aqui. Então, por que isso daqui é importante? Porque se eu tirasse a opção aqui de ele ser construído sem um valor default, se eu obrigasse o brinquedo a ser criado dando um nome para ele, o ursinho funcionaria, porque antes do ursinho fazer qualquer coisa, aqui já na primeira linha eu estou pedindo para criar o brinquedo que entenda, está dentro do ursinho, que é o miolo do ursinho. A mesma coisa funcionaria aqui para o mordedor, porém quando eu chegasse na chinela, ele não iria aceitar, porque ele diria, olha, eu não consigo criar um brinquedo a partir da chinela. Self.nome, chinela velha. Ele obrigaria que eu criasse primeiro através do super. Tá certo? Então, vamos entender. Eu peço para criar uma chinela. Chinela é a classe de fora. Aí eu passo um nome para a chinela. Tá vendo que seja aqui, vou fazer o seguinte, ó, fazer bonitinho. O mordedor, não, o ursinho. Ursinhos têm nome, né? Então, na hora que eu for criar um ursinho, eu quero dizer qual é o nome do ursinho. Nome. Então, vamos lá. Eu chego no ursinho e digo que esse ursinho é o fofinho. O fofinho vai para o construtor da classe ursinho. Chegou bem aqui no init da classe ursinho. E o init da classe ursinho joga o valor para o init da classe brinquedo. Aí ele chega lá no init da classe brinquedo e armazena a informação no atributo que está guardado dentro da classe brinquedo. Então, o ursinho tem acesso ao atributo que está na classe brinquedo. Tá vendo? Super não, é self. Self.nome recebe, se eu quiser trocar, né? Outro nome. Por conta do processo de herança, eu acesso aquilo que está na classe pai, mas através do super eu consigo acessá-lo diretamente.
Vamos começar a dar os nomes corretos para as coisas. Essa classe aqui a gente chama de classe Pi, classe base ou superclasse. É a classe que faz o molde. E essa classe de baixo aqui a gente chama de classe filha, classe derivada ou subclasse, certo? Essa é a classe base, subclasses, essa é a classe superclasse ou então subclasses, tá? Classe pai, classe filha. Vamos agora para o próximo passo. Tá vendo aqui que o meu método apertar, ele é abstrato, não tem implementação do método apertar. Eu vou tirar o método de ser abstrato e vou dar um corpo para ele. Print squeak. Apertar faz um squish. Na hora que a minha classe base tem um método implementado, eu não tenho mais a obrigação de implementá-lo nas classes filhas. O ursinho tem um método apertar, e o método apertar do ursinho é squish. Se eu tentar brincar, fazer print brinquedo.apertar, vamos ver o que cada um vai fazer aqui. Eles não retornam nada, eles fazem, né? São métodos void. Então, o meu ursinho fez squish, o meu mordedor faz barulho e a minha chinela a chinela não faz barulho ao apertar. Observe que mordedor e chinela tem o que nós chamamos de sobrecarga de método. Cada um deles tem a sua implementação do método apertar. A gente diz que é um override, uma sobrescrita de método, perdão, falei sobrecarga. Então, nessa sobrescrita, eles refazem, né, ou reconstroem ou mudam o comportamento da classe base. O ursinho, como ele não sobrescreveu o apertar, ele faz o squish. Se ele quisesse sobrescrever, ele precisaria de um método com a mesma inscrição, tá vendo? Ou seja, o mesmo parâmetro e mesma saída, colocando aqui o ursinho faz grunhidos. Então, agora, na hora que eu rodar, ele não vai fazer mais o squish da classe Pi, mas vai fazer o ursinho faz grunhidos. Observe que o método da classe Pi, ele não desaparece, ele ainda é acessível. Por exemplo, quando eu chamasse aqui ursinhos faz grunhidos, eu consigo acessar o que é próprio da classe Pi com o método super. E aí eu posso pedir para ele fazer o apertar dele. Só que ele retorna void, então pronto. Fiz o ursinho faz grunhidos, não quebrei a linha e chamei o apertar do Pi, que vai fazer o squish para mim. Ursinhos faz grunhidos, squish. Então vamos lá, vamos relembrando. Cada uma dessas classes, ela é classe derivada da classe brinquedo. A classe brinquedo é uma classe abstrata porque ela tem um método abstrato, ou seja, tem um buraco, tem uma coisa que falta na classe abstrata. Das formas mais úteis de utilizar a herança é justamente essa. Você define quais os comportamentos você já tem e define quais os comportamentos que faltam. Tem uma atividade para vocês da conta corrente que é justamente essa. A conta corrente e a conta poupança vão fazer sempre as mesmas operações de crédito, débito e transferência, mas a atualização mensal é diferente. Hoje a gente quase não tem isso, mas antigamente contas correntes você tinha que pagar por elas. Então elas debitavam, tiravam dinheiro da sua conta e nas contas poupanças você ganhava dinheiro baseado naquilo que você já tinha na conta. Então o método atualizar era diferente para ambas as contas, mas os outros métodos sacar, transferir eram todos iguais, certo?
Então, o ursinho aqui, ele encaminha a informação passada para ele, para a classe pai, porque é a classe pai que vai armazenar o nome. Mas se eu tivesse outras informações que eu quisesse armazenar no ursinho, não teria problema nenhum. Como, por exemplo, tamanho str. O nome eu armazeno na classe pai e o tamanho eu armazeno na classe ursinho. Então, é o fofinho, ele é GGG, um ursinho gigante, certo? Então, olha que interessante, tenho duas camadas. Eu passei para o ursinho o nome e o tamanho, o nome foi armazenado no nome, só que na camada de dentro, e o tamanho foi armazenado na classe do ursinho. Vamos ver agora sobre controle de acesso. Normalmente, linguagens com orientação a objeto, eles têm 3 níveis de acesso para as variáveis, só que o nível de visibilidade vai mudar de linguagem para linguagem. Algumas têm visibilidade de pacote, outras é tudo dentro do mesmo pacote, mas vamos aqui ver de forma geral o que é o principal, por exemplo, Java, JavaScript, C++, e vão ter umas diferenças de linguagem para linguagem, mas vamos lá. Os 3 níveis principais são o público, o protegido e o privado. Aquilo que é público, um atributo público, um método público, pode ser visto em qualquer lugar. Qualquer um pode acessar aquilo dali. Então, se é um atributo público, qualquer pessoa pode acessar esse atributo, seja de dentro da classe, seja de outra classe, seja de fora da classe. Se algo é privado, ele é exclusivo para a manipulação interna da classe. Ninguém vai conseguir manipular essa classe. Então, nem sequer o filho. Eu tenho aqui a classe pai e uma classe filho que herda da classe pai. A classe filho tem acesso ao que é público do pai, mas a classe filho não tem acesso ao que é privado do pai. Então, se ele tentar acessar um método que é privado, se você tivesse em Java, sequer ia compilar, tá bom? No Python, essas regrinhas aqui, elas funcionam assim. 2 tracinhos, 2 underlines antes para definir o que é privado, mas no fundo, ela não impede. Lembra, você está falando de uma linguagem de script. O objetivo dela é ser flexível. Só que, qual é a técnica que ele usa? Ele vai reclamar, dizer que não pode, vai te forçar a fazer aqui um mexerico nos nomes. O Lance, que é o interpretador de tipos, vai dizer que está errado, ele vai te dar um warning, mas no final ele vai aceitar. Da mesma forma como o TypeScript. O TypeScript ele vai te avisar que está errado, mas ele não vai te impedir de gerar o código JavaScript e compilar. Mas vamos olhar aqui só para os warningzinhos. Então, eu tenho 3 coisas. Uma pública, uma com uma underline que é protegida, uma com 2 underlines que é privada. A própria classe pode manipular tudo. Se eu tiver na classe filho, eu posso manipular o que é público e o que é protegido. O que é privado, eu já não posso manipular. E fora da classe, eu só posso manipular o que é público. Tanto o que é público para o pai, quanto o que é público para o filho. Fora da classe, eu não tenho acesso ao que é protegido e não tenho acesso ao que é privado. Variações. Em algumas linguagens, o protegido não é exclusivo só para os filhos, mas ele também é exclusivo para as outras classes dentro do mesmo módulo ou dentro do mesmo pacote, tá? Então, a regra principal é público eu acesso de qualquer lugar, privado eu só acesso dentro da classe, o protegido é um meio termo de acesso que vai variar de linguagem para linguagem. Um padrão comum é o protegido pode ser acessado pelo menos pelas classes filhas. Vamos ver aqui o equivalente no TypeScript e é exatamente a mesma coisa em Java. Aqui no TypeScript eu tenho que os meus atributos, que aqui eu criei dentro do init, eu tenho que definir antes. E aqui eu já digo de cara o que é público, o que é protegido e o que é privado, não por restrições de nome, tá certo? O nome pode ser qualquer coisa, pode ter ou não ter underline e não importa. Eu digo que é público, protegido ou privado através de palavras-chave que eu coloco antes do atributo ou antes do método.
Por exemplo, como eu não estou colocando nada no método mostrar, é porque o método mostrar é público. Como eu não estou colocando nada no construtor, é porque o construtor é público, tá? Então, isso daqui vale tanto para os atributos quanto para os métodos. Internamente, a classe Pi, ela pode mexer nos seus próprios métodos públicos, privados e protegidos. Quando eu vou para a classe filho, a classe filho só tem acesso ao que é público e o que é protegido. Se eu tentar acessar o que é privado, ele não vai permitir, né? Pelo menos o interpretador do TypeScript vai dizer, o compilador do TypeScript o transpilador do TypeScript vai dizer que não pode, que isso daqui não é válido. E se eu estiver acessando aqui de fora da classe, ou seja, nem a classe nem é o filho, eu nem posso acessar o que é público, nem posso acessar o que é privado. Essas são as regrinhas de acesso.